bom dia! Começando por aqui mais uma edição do programa Fator Agro. Confira as principais notícias de hoje. Locação de máquinas agrícolas pode reduzir custos de até 30% para o produtor rural. Deputados aprovam urgência para a votação de projeto que pune invasores do MST. Empresa americana vai investir em agricultura regenerativa no Brasil. Queijo brasileiro ganha prêmio internacional. E as feiras agropecuárias que movimentam o setor por todo o país. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Fator Agro, que já está no ar. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. E a gente já abre esta edição falando sobre a disparada do preço dos alimentos. O azeite é um deles. O Brasil importa, em média, 100 mil litros do produto. Sobre esse assunto, conversamos com uma distribuidora que revelou por que o preço do azeite está assustando os brasileiros. Veja na reportagem de Alan Pitts. O Brasil é o segundo país que mais importa azeite no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Por ano, nosso país importa em média 100 mil litros do produto, mas nos últimos tempos, os brasileiros estão levando um susto com o preço do azeite, que está lá nas alturas. Xânia Chagas, do Empório do Azeite, importadora e distribuidora de azeite, revela o que há por trás dessa disparada de preço e conta em detalhes como é produzido esse alimento tão saboroso e essencial na gastronomia mundial. Já faz 11 anos que nós estamos com a empresa. E começou em 2013, numa visita minha a Colinas de Garzón, no Uruguai, e acabou que eu me apaixonei pelo mundo do azeite de oliva e resolvi empreender, porque até então eu trabalhava em multinacionais aqui em Porto Alegre, e surgiu a oportunidade de montar daí uma loja, enfim, especializada em azeite em Gramado, que é uma cidade turística, e deu muito certo, a gente está há 11 anos aí no mercado. Todo ano a gente procura acompanhar a colheita do azeite aqui no Brasil, né? A colheita ela acontece no hemisfério sul, a partir de fevereiro até meados de maio, junho, e no hemisfério norte a partir do final de setembro. Então, dependendo de onde a gente está, a gente acompanha conforme essas datas. Aqui no Brasil a gente vê uma adaptação muito boa nos locais onde estão próximos do paralelo 30, que reflete um pouco a região climática, né, do Mediterrâneo. Então temos algumas variedades que se adaptaram muito bem ao nosso solo aqui. A gente vê também algumas plantações do Espírito Santo, Santa Catarina, São Paulo. Eu diria que é um pouco mais complicado nessas regiões. Ali pela Serra de Minas Gerais também, Serra da Mantiqueira, a gente acaba vendo plantações maiores também e com azeites muito bons. Aqui no Rio Grande do Sul, a colheita já está findando, basicamente. Quem colheu aí os frutos do início da safra já terminou. E a colheita ela acontece no campo, né? Então se colhe a fruta, vai para um lagar. Se a pessoa não tem o lagar dentro da fazenda, ela tem que ir para um lagar de um terceiro. É sempre muito importante conservar essa fruta dentro de uma determinada temperatura. Como a gente está no verão, a fruta ela oxida rapidamente, né? Depois de retirada do pé. Então logo em seguida a gente precisa ter esse controle de temperatura dessa fruta, senão ela vai oxidar e vai prejudicar a qualidade do azeite. Portanto, quanto mais próximo o lagar e quanto menor o tempo da colheita até a extração do azeite, melhor, né, para essa qualidade ser mantida. Portanto, a gente hoje tem lagares bastante interessantes aqui no Rio Grande do Sul, grandes também, com investimento alto em maquinária de alta tecnologia, assim, e azeites muito bons. A gente vê aí pelas competições internacionais que nós estamos no páreo aí dos top 10 dos azeites. A azeitona é uma fruta, é a fruta da oliveira, e o azeite é o suco dessa fruta. A gente acaba não percebendo, né, que a azeitona é uma fruta, né, ela é uma drupa, ela tem toda a parte da polpa dela, né, e o caroço.
Então tudo isso vai ser extraído para a extração desse suco, que é o azeite de oliva. Lagar, na linguagem português, é o local onde se extrai o azeite. A gente tem em italiano, por exemplo, é frantoio. Por exemplo, em espanhol é almaçara. Então a gente tem o local onde é extraído o azeite, aqui se chama lagar. A maioria do azeite consumido no Brasil é importado. Apenas 2% é produzido aqui mesmo, mas a qualidade do azeite brasileiro é reconhecida internacionalmente e o processo do campo à mesa é muito cuidadoso. Depois de colhida, a azeitona vai para o pátio de recepção da fruta, onde é lavada com água, passa por uma esteira e em seguida é triturada, com caroço e tudo. Essa massa que é produzida segue para uma batedeira por 45 minutos. Todo cuidado é pouco para não oxidar. Por isso, controlar a temperatura é crucial durante todo o processo. A massa vai então para uma centrífuga, onde é separada a parte líquida da parte sólida. Aí já começamos a enxergar o azeite de oliva que vai chegar à sua mesa. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o azeite está tão caro no Brasil? Hoje a gente chega a ver alta de mais de 50% nos preços dos azeites de oliva importados, e nos nacionais a gente também vai encontrar um aumento dessa safra 2024. Os importados foi porque o país que mais produz azeite no mundo é a Espanha, teve problemas com estiagem, né, falta de chuva. Então o sul da Espanha, ali na região de Jaén, que é onde produz 50% da produção mundial, eles tiveram grandes problemas aí nas suas plantações, de falta de chuva, e isso acarretou um aumento de preço porque faltou azeite. Além disso, a gente tem as guerras que estão acontecendo ao redor do mundo e que estão dificultando o acesso ao transporte, entre outros insumos agrícolas também, de adubo e etc. Está dificultando bastante a vida dos agrônomos, e a questão de transporte acarretando no custo de transporte. Então, por exemplo, se eu hoje for fazer uma importação da Espanha, todo o meu custo para trazer o azeite para cá, ele vai estar maior do que ele estava uns anos atrás. Então, grandes marcas, marcas industrializadas que a gente vê de Portugal e Espanha, que estão nos supermercados aqui do Brasil, estão passando por esse problema. E aqui a produção nacional, a gente também teve problema de chuva, foi ao contrário. No ano passado choveu muito bem no momento da floração, então a fruta acaba não se desenvolvendo. Nós hoje temos produtores que não tiveram zero fruta no seu pomar de hectares, né? Então, quem conseguiu colher alguma azeitona e produzir um azeite, foi feliz nisso, vai acabar aumentando o preço do produto, com certeza. Hora do nosso Giro de Notícias. Foi aprovado na Câmara dos Deputados uma proposta que concede crédito presumido de PIS/COFINS ao óleo de milho, aos resíduos do processamento do milho e à borra, além dos desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias. O crédito presumido diminui o imposto final a pagar, reduzindo a base de cálculo do tributo. O texto aprovado concede a esses produtos um crédito equivalente a 27% das alíquotas dessas contribuições. De acordo com o relator, a proposta busca trazer equilíbrio para o setor de rações. No entanto, a partir da publicação da futura lei, deixarão de vigorar os créditos presumidos previstos na Lei 10.925/04, em relação aos resíduos de milho e às borras e desperdícios da indústria da cerveja e das destilarias. Esse benefício pode ser apurado quando da compra de produtos de pessoa física ou cooperado pessoa física. Dono da Amazon vai investir $1 bilhão na pecuária brasileira, com a promessa de revolucionar o setor, começando pelo Brasil, um dos maiores produtores e exportadores mundiais de carne. Apesar de ser uma fonte crucial de emprego e receita para o país, a pecuária brasileira enfrenta desafios ambientais significativos, incluindo pressão sobre as florestas amazônicas e a emissão de gases de efeito estufa associadas à produção de carne.
Andy Jarvis é diretor de uma entidade filantrópica criada por Jeff Bezos, fundador da Amazon. E com seu vasto conhecimento em geografia e mais de 20 anos de experiência no estudo das interações entre clima, natureza e agricultura, está determinado a enfrentar esses desafios de frente e tornar a atividade mais sustentável e menos impactante para o meio ambiente, como práticas de manejo mais eficientes, como a rastreabilidade dos animais e o uso de suplementos alimentares que reduzam a produção de metano pelos animais. A americana Bunge, uma das maiores empresas de agronegócios do mundo, com forte presença no Brasil, informou que vai investir mais de 20 milhões de dólares para ampliar o seu programa de agricultura regenerativa no país. O objetivo é expandir a área contemplada de 250 mil para cerca de 600 mil hectares nos próximos anos. O programa conecta a oferta de produtos agrícolas cultivados com práticas regenerativas à demanda das indústrias de alimentos e de biocombustíveis. Começou no ano passado em áreas de Cerrado de Mato Grosso e do Mato Piba e até 2026 deverá ser implantado também em Pará, Goiás, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Segundo a Bunge, soja, milho e trigo são o foco principal da iniciativa. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, realizou nesta semana a Conferência Internacional 50 anos da Relação Brasil-China, Cooperação para um Mundo Sustentável. O evento foi marcado por debates em torno do futuro das relações entre Brasil e China e os possíveis caminhos de cooperação para um mundo sustentável. O encontro contou com a participação do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e a ex-ministra da Agricultura e atualmente senadora Tereza Cristina. Entre os assuntos em pauta, a economia de baixo carbono, inovação, transições energéticas e ecológicas, políticas para a erradicação da pobreza e combate às desigualdades, além da reforma da governança global em análise. Muito bem, e a Scott Consultoria nos atualiza agora sobre o mercado do boi, abate e exportação. Olá pessoal, meu nome é Igor Major, sou analista de mercado da Scott Consultoria e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os abates bovinos que tiveram um aumento em relação ao ano de 2023. Bom, este aumento se deve à demanda aquecida que tivemos tanto interna como externa. Essa demanda aquecida externa a gente pode ver com os recordes de exportações que tivemos nos 3 primeiros meses do ano. Com a série que temos histórica, a tendência para os próximos meses é uma diminuição na oferta de fêmeas para o abate. Sendo assim, isso pode levar à diminuição da oferta de bovinos, o que pode contribuir para o aumento na arroba do boi gordo. Tendo em vista o ano passado, o ano de 2024 a arroba do boi gordo começou sendo trabalhado um pouco mais pressionado devido à boa oferta que tivemos neste começo de ano. Em relação à exportação, a demanda externa veio aquecida em função da grande quantidade de localidades compradoras e da necessidade do nosso principal comprador, a China. O custo de produção é menor frente ao ano de 2023, porém o momento de rentabilidade é bom para o produtor, tendo em vista que ocorreram quedas na cotação da soja e do milho, que são os principais ingredientes para dietas de bovinos, além do fato de que o preço de reposição ainda está bom para a compra. Com relação à carne, não vimos os preços caindo na mesma proporção que a arroba do boi gordo. Isso se deve a um consumo positivo e às margens positivas do atacado e varejo. E nós estreamos hoje um novo quadro aqui no programa Fator Agro, é a Dica do Produtor. Vamos falar sobre a cigarrinha do milho. E aqui conosco no estúdio, o engenheiro agrônomo Guilherme Xavier. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Berenice. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando para os agricultores, né? A Dalbulus maides, que é a cigarrinha do milho, é a principal praga hoje que assola a cultura do milho, né? E ela é causadora de doenças, por ela ser um vetor de doenças. Então ela causa doenças, que é o enfesamento da cultura do milho. Esse enfesamento, o próprio nome já diz, né? Porque ele deixa as plantas raquíticas, e é causado por bactérias, que é os molicutes, né? Esses molicutes, por sua vez, ele causa entupimento aí do floema da planta, que é
que são os vasos que levam a seiva para enchimento de grãos e desenvolvimento da planta, né? Então, essa é a principal causa que a cigarrinha prejudica a cultura do milho. Outra doença que ela causa é o raiado fino, né? Que é uma doença causada por vírus. Então, essas são as principais doenças que a cigarrinha causam na cultura do milho, né? Aos agricultores que estão nos assistindo, cabe a eles a gente ter estratégias de controle para a praga, né? Então, nas culturas antecessoras à cultura do milho, você ter o controle de plantas tiguera de milho, evitando a ponte verde, já é uma estratégia muito bem adotada, né? Fazer o uso de sementes com tratamento de semente em específico com neonicotinoides vai ajudar o estabelecimento e o controle inicial dessa praga. E outra medida de controle que você pode estar fazendo é o monitoramento, onde você pode lançar a mão de um controle tanto biológico quanto químico, né? Onde você pode estar consultando o engenheiro agrônomo e fazendo a aplicação necessária no produto correto. Perfeito, Guilherme. Agora, vale lembrar que nós estamos no período da safrinha. Apesar desse nome safrinha, nós estamos falando da maior safra de milho brasileira. Então, ainda nesse período, né, nós já estamos partindo para a colheita. A cigarrinha ainda é um perigo? Com certeza, né? Toda a safrinha nossa já está estabelecida a campo, né? As primeiras que foram plantadas aí até em cima de área de feijão, elas já podem estar sendo até colhidas, né? Mas a gente ainda tem muito milho aí em estágio de V3, V4, onde ainda cabe atenção do agricultor para essa praga, né? Apesar da gente já ter um microclima favorável ao não aparecimento dela, a gente no campo ainda está vendo bastante dessa praga, onde o agricultor ainda pode lançar a mão de um controle químico ou de um controle biológico para não ter grandes perdas. Tá certo. Guilherme, muito obrigada pelas informações e até a próxima. Obrigado, satisfação. Intervalo comercial e na volta tem mais dica para o produtor. Vamos falar sobre as vantagens da locação de máquinas agrícolas. É um minutinho e a gente já está de volta. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento à ProSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e o Fator Agro agora entrevista o Roberto Engelmann, que é empresário no ramo de terceirização de maquinários agrícolas. Bom dia, seu Roberto. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, Berenice. É uma satisfação estar no seu programa. Bom dia aos telespectadores do Fator Agro. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tendência de mercado, que é a terceirização de máquinas agrícolas. Perfeito. E essa tendência, como o senhor bem disse, ela partiu de uma necessidade, né? Nós temos um cenário atual, por exemplo, de quebra de safra, produtores acabam se endividando, o preço de mercado caiu bastante, inclusive. E os financiamentos feitos para comprar esses maquinários agrícolas, como é que fica numa situação como essa? Então, Berenice, essa é uma pergunta que a gente precisa analisar com muito cuidado, porque muitos produtores eles acabaram adquirindo há 2, 3 anos atrás maquinários, colheitadeiras, plantadeiras, tratores, né, num preço onde se baseia em cima da saca de soja. A saca de soja era 170, 160, 180 reais uma saca de soja. E eles acabaram adquirindo esses equipamentos, esses maquinários. Hoje, eles têm uma dívida, né, e o cenário é bem outro. O cenário hoje, então, Berenice, nós estamos falando aí de 98, 100, 106, 107, 108 reais a saca de soja. Mas a dívida deles com o maquinário continua, né? Então, alguns produtores acabaram entregando, devolvendo as máquinas devido a não ter condições de fazer os pagamentos, e outros se viram correndo atrás de prestar serviço para fora. Então, a gente acabou vendo duas situações: produtores rurais que são prestadores de serviço no momento, são produtores e prestadores de serviço, né, para conseguir pagar as suas parcelas de maquinários adquiridos.
E temos outra situação que realmente são só prestadores de serviço, que compram maquinários e realmente pagam os maquinários em cima da prestação de serviço. Agora, seu Roberto, nós também temos uma situação de queda na fabricação de máquinas agrícolas, isso desde 2022. Impacta diretamente no valor dessas máquinas? Sim, com certeza. Em 2022, a produtividade aí das máquinas, de produção de máquinas agrícolas, ela diminuiu, ela teve uma queda de uns 12%, 13%, 11% nessa faixa, tá? Agora, em 2023, essa quantidade, né, essa porcentagem, ela acabou aumentando. Então, a questão de produção de máquinas agrícolas, ela retraiu, porque não tem, as pessoas não realmente, os produtores ou os prestadores não estão investindo em aquisição de novos maquinários. E aí é onde entra a parte da prestação de serviço. Como ele não está adquirindo, se ele fizer hoje os cálculos, a gente consegue mostrar isso para o produtor, onde ele pega em vez de ele pegar uma máquina, ou duas, ou três, e investir 10 milhões de reais, 15 milhões de reais em maquinário, e ele vai e terceiriza esse serviço. Porque se ele pegar esse valor que ele teria que fazer o investimento nas maquinários deles e usar em outra situação, ou não se endividar com essa parte, ele vai conseguir tranquilamente ter um serviço de qualidade, onde o terceiro, que é o prestador de serviço, ele vem para prestar o serviço para aquele produtor, onde ele quer fazer o máximo para aquele produtor no ano que vem falar de novo, ó, vamos voltar. E em questão financeira, em questão de números, é bem satisfatório, é bom para o produtor. Ele não vai fazer o investimento, o produtor vai ter um serviço de qualidade, porque o prestador que vai prestar o serviço para o produtor, ele vai lá com o intuito de fazer o serviço bem feito. Então, tem essa situação aí de... São muitas vantagens, né? São muitas vantagens. Bom, pelo que o senhor está me dizendo aqui, então, além dele não se endividar, o produtor também tem uma vantagem de reduzir custos. Em média, quanto, mais ou menos? Uns 30%? Uns 20% a 30% ele consegue, colocando na ponta da caneta, depende do tipo de serviço que ele vai precisar. Uhum. Então, hoje nós temos uma situação. Por que ele vai reduzir custos? Primeiro, ele não vai ter a depreciação da máquina que ele comprou. Ele já comprou financiado. Então, se ele for comprar financiado, comprou financiado. Então, já pagou um valor X. Então, todo ano a máquina tem uma depreciação. Sim. Então, isso já é um valor que ele vai ter que colocar dentro da questão do custo da produção. Aí, por exemplo, ele foi lá e perdeu já 10% em cima do maquinário que ele comprou. 5, 6, 8, 10% de depreciação. Então, ele tem a depreciação, ele tem o funcionário, ou vários funcionários que ele precisa manter durante o ano, para que, quando chega na época da safra, no caso temos safra e safrinha, hoje a safrinha não é bem mais uma safrinha, a safra de milho, que é a principal... Uma grande safra. Né? É uma grande safra, né? Ele acaba precisando usar funcionários o ano inteiro, sendo que o prestador de serviço, e às vezes o funcionário, ele não consegue dar a qualidade de plantio ou de colheita ou do tipo de serviço que ele precisa, do que um terceirizado que faz só aquilo. Então ele vai lá para prestar o serviço de boa qualidade, terminou o serviço, está tudo certo, doutor? Tudo certo, então partiu. Ele vai para outro serviço e ele faz isso. Então, ele faz só isso, então ele vem para prestar um serviço de qualidade com umas facilidades. Excelente. Lembrar que nós estamos aqui na capital federal, em Brasília, mas a Engelmann Agronegócios atende em todo o Brasil, não é isso? Sim, nós atendemos do Rio Grande, Paraná, Minas, Tocantins, Goiás, Pará, Piauí, Maranhão. Então, a gente atende o Brasil inteiro, inclusive algumas áreas no exterior, né? Lá a divisa ali está perto, né, do Paraná, que os nossos prestadores hoje, 90%, 95%, eles vêm do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Então eles vêm para trabalhar e eles vêm com o pessoal qualificado. Então isso facilita na hora de prestar o serviço. Ele vai ali para fazer aquele serviço com qualidade. E aí a gente consegue, algumas situações, até mandar algumas para o exterior aí, que está bem na divisa lá embaixo. Excelente. Está aí então, para vocês produtores que estavam preocupados com o que fazer, né, para a próxima safra, para o ano que vem, a gente traz aqui então uma boa solução. E quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo telefone? Pode, então. Na realidade, o nosso escritório fica em Brasília, né? Então é o 619-9623-1552. Vai falar com o Roberto, comigo mesmo, Roberto do Agronegócios Engelmann. Muito bom, muito obrigada pela sua participação e por aceitar o convite hoje, justamente no dia do aniversário, gente. Ele veio gravar com a gente mesmo assim, muito obrigada. E já parabéns para o senhor também. Obrigado, Berenice. Vamos agora de previsão do tempo? Vamos ver como fica então o clima, previsão de chuvas e também as temperaturas em todo o país na próxima semana. Vamos falar da previsão do tempo a partir de segunda-feira e no decorrer da semana. Chuvas ainda persistem, principalmente nessa porção mais centro e norte do país. No norte nós estamos com a atuação da ZCIT, que é a zona de convergência intertropical. Tem a termodinâmica também, calor e umidade favorecendo. E olha, nessa faixa mais nordeste aqui, que pega o leste da região nordeste, inclusive também aqui no interior, a gente está com ventos úmidos vindo do oceano e que favorece também estabilidade e com isso com chuvas de uma forma constante e principalmente na faixa litorânea. Em alguns momentos, no decorrer da semana, pode intensificar e pode vir sim acompanhado com trovoadas e também rajadas de vento. Quando a gente olha a região norte, aqui essa parte do Amapá, pegando também o norte do Pará, boa parte do Amazonas e olha, novidade, retorno das chuvas em Roraima. Roraima está enfrentando aí temperaturas elevadas e chuvas bem abaixo da média, principalmente do norte, do centro ao norte do estado. E essa semana, já finais de abril, já tem um retorno até por conta do deslocamento da ZCIT, que aí vai proporcionar chuvas e um retorno gradual delas. Assim, as chuvas ficam mais retidas aqui, atenção também para Tocantins, principalmente nessa área de Matopiba, que pode favorecer chuvas quando a gente olha Tocantins, Maranhão e uma parte do Piauí. E já na Bahia, as chuvas elas vão estar de forma bem isoladas e elas vão acontecer mais nessa porção noroeste do estado. Chuvas mesmo com volumes mais significativos na região nordeste, ao longo da semana vai prevalecer entre Maranhão, Piauí, pegando também o Ceará, o interior do Rio Grande do Norte e também ao longo dessa faixa litorânea. Olha, atenção, volta até aquelas chuvas, umas chuvas constantes aí no decorrer da semana, principalmente em Salvador e também nessa área do Recôncavo Baiano. Já na parte central do país, chuvas com volumes mais significativos e podem vir também acompanhados com pancadas, trovoadas e inclusive até rajadas de vento, aqui nessa porção mais norte de Mato Grosso e também não se descarta chuvas ao redor aí de todo o estado de Mato Grosso e também pegando uma pequena porção norte do Mato Grosso do Sul. Mas ainda assim são chuvas fracas, até por conta da atuação de um anticiclone que atua aqui nessa parte do centro ao sul do país e isso vai inibir formação de nuvens de chuva, vai manter uma nebulosidade reduzida, aumenta um pouco na parte da tarde, mas o que vai prevalecer vai ser as temperaturas, que a gente já vai dar uma olhada. As temperaturas vão estar em elevação ao longo da semana, principalmente pegando essa parte mais central do país. Já na região sul, segue essa tendência de terça para quarta, tem aí a formação de uma frente, ela vai atuar e vai proporcionar chuvas de volumes significativos, principalmente entre o Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Então, bastante atenção que as chuvas elas podem vir sim de pancadas, com trovoadas e rajadas e volumes aí até acima de 60 milímetros em alguns pontos, principalmente no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina. Esse padrão fica ali de terça para quarta e já na quinta abre mais o tempo e olha, volta a ter aquelas temperaturas mais ou menos, inclusive esfriar, porque quando se tem uma frente fria, na retaguarda dela você tem uma massa de ar fria em função de uma alta pós-frontal e isso tem aí um impacto na questão das temperaturas que diminui aí de quinta para sexta, principalmente pela parte da manhã.
Olhando as temperaturas, é aquele padrão, há um anticiclone atuando principalmente nessa parte central do país. A gente tem que ver que a gente já está na última semana praticamente de abril e já segue um padrão mais para o inverno, que o inverno nessa área ele já começa a ficar quente, já diminui também a umidade e já começa a inibir também as chuvas. As chuvas já começam a ficar mais reduzidas, principalmente nessa parte central. E as temperaturas ao longo dessa semana vão estar elevadas e chama atenção aqui para o oeste de Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso do Sul também. Quando a gente olha a região sudeste, principalmente nessa parte oeste de São Paulo, e olha, esse norte aqui de Minas Gerais, as temperaturas podem variar, ficando entre 34 até 36 graus. E na parte mais norte, principalmente aqui no sul de Tocantins, teremos temperaturas aí variando de 34 a 35 ao longo da semana, até por conta dessa massa de ar que será quente e relativamente seca. E a gente trata agora de um assunto muito sério. Há algumas semanas nós temos mostrado as invasões de terras por todo o país. E esta semana foi bastante agitada. De um lado, o MST, que invadiu mais de 10 propriedades. E do outro, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que está mobilizada para estabelecer leis que coíbam e tragam mais segurança jurídica no campo. As ocupações ilegais fazem parte da chamada Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, conhecida como Abril Vermelho. Até o momento, mais de 20 invasões em 11 estados brasileiros já foram contabilizadas. Em reação, na defesa da propriedade privada, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência de se votar um pacote anticrimes do MST que inclui 3 projetos de lei. O deputado Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul, é autor de um deles. O MST não mudou nada, continua sendo um movimento terrorista que traz esse terror no campo e, comprovadamente, agora nesse começo de mês de abril, com 24 invasões em 11 estados, trazendo terror, trazendo uma insegurança jurídica no agronegócio, já que nós estamos passando um momento muito delicado de crise, né, com 2 fatores que são os preços e que é o clima que afetou demais essa safra. E nós estamos agora enfrentando um outro fator que é a segurança jurídica no campo, com essas invasões do MST. E o governo federal, mais uma vez, passando pano para esse tipo de criminoso, porque invadir terra é crime perante o Código Penal, crime na Constituição Federal. Então nós estamos aqui vendo um governo que lança um programa de incentivo ao MST, ou seja, a reforma agrária, que na verdade não tem nada de novidade, tudo que o governo ontem falou está dentro da lei, a não ser algumas pegadinhas ali quanto à propriedade que não cumpra sua função social, mas que seja produtiva. E isso o Congresso Nacional não vai deixar passar. Nesta semana, o governo anunciou o programa de reforma agrária Terra da Gente. Até 2026, o plano é que tenha impacto em 295 mil famílias, 74 mil assentadas e 221 mil reconhecidas ou regularizadas em lotes de assentamentos existentes. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, a gestão atendeu a pedidos do movimento para resolver a situação. Mas para a Frente Parlamentar Invasão Zero, o programa não garante que novas invasões não aconteçam. Por isso, a necessidade de aprovar novas leis que tragam sanções para os invasores de terras. Aqui na Câmara dos Deputados, a base aliada ao governo tentou obstruir, ou seja, retirar de pauta a votação, mas foram derrotados pela oposição. Esse projeto, ou melhor, requerimento de urgência que foi aprovado, ele visa trazer segurança jurídica, paz no campo. Todos os invasores identificados serão automaticamente excluídos do programa da reforma agrária, de nomeação de cargos públicos, serão excluídos, inclusive de programas sociais como Bolsa Família. Então, ganha o Congresso, mas ganha a sociedade brasileira, que bota no seu legítimo lugar esses movimentos criminosos. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar Invasão Zero, deputado Zucco, o mérito da matéria deve ser analisado já na próxima semana e, sendo aprovado, segue para análise do Senado Federal. A Frente Parlamentar da Agropecuária também apoia a aprovação e acredita que a iniciativa é fundamental para colocar fim nas invasões de terras pelo
pelo país. O que esses movimentos não podem ter é a certeza da impunidade. A gente precisa deixar muito claro que a legislação é firme e que invadir propriedade privada é crime. É isso que a FPA tem trabalhado, que o ZUP tem nos apoiado demais nisso, e essa votação já do regime de urgência demonstra o tamanho que nós temos. Colocamos 300 votos em cima da esquerda, da base do governo, e tenho a certeza que no mérito nós também seremos vitoriosos, um projeto extremamente importante e um de muitos que nós pautaremos essa semana ainda para coibir as invasões. Vamos a mais um intervalo comercial e na volta a gente mostra o potencial de um queijo brasileiro. Quem aí gosta de queijos? Pois é, já foi premiado inclusive internacionalmente. Não saia daí, o Fator Agro volta já. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida. Já estamos de volta e o queijo brasileiro Morro Azul, produzido em Santa Catarina, foi eleito o melhor do mundo numa importante competição internacional. O repórter Alan Pitts é quem traz os detalhes. O melhor queijo do mundo é brasileiro. O Morro Azul, fabricado em Santa Catarina, foi eleito campeão no 3º concurso mundial de queijos. Fabricado pela Pomerode Laticínios, o queijo Morro Azul foi escolhido entre quase 2.000 concorrentes. Não é difícil entender o porquê. Os irmãos e queijeiros Juliano e Bruno Mendes apostaram em um produto autoral, de maturação relativamente curta, cheiro forte e extremamente cremoso. Juliano Mendes revela mais detalhes dessa receita de sucesso que conquistou o mundo inteiro. O que torna mais especial essa conquista é o fato dele ser um queijo autoral, que é algo que está crescendo muito no Brasil, ganhando força, ganhando interesse do consumidor, né, porque são queijos criados, desenvolvidos, né, aqui no nosso país. A gente não precisa voltar muito tempo para lembrar que o consumidor no Brasil, em geral, tendia a valorizar muito mais tudo que era importado, né? Então, era só dizer, é importado, pronto. Rótulo de é melhor. E isso a gente vê que vem mudando ao longo dos anos, principalmente nos últimos poucos anos. A gente começa a ver o consumidor brasileiro mais interessado, mais respeitando mais, dando mais valor para produtos feitos aqui, criados aqui. Então o Morro Azul faz parte dessa história, né? A gente faz queijo há pouco tempo aqui, a gente faz queijo só há 6 anos, mas nós começamos fazendo queijos tipo europeus, né? Como Brie, Camembert, queijos de mofo branco. Depois que a gente aprendeu a fazer, se sentiu um pouco mais confortáveis, a gente decidiu criar o nosso primeiro queijo autoral e esse queijo foi o Morro Azul. Então o Morro Azul é um morro que fica aqui em Pomerode, é um dos pontos mais altos da cidade, dá para ter uma vista muito bonita. E a gente criou a receita aqui do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente imagina que um queijo, né, de qualidade bom deva ser. A gente queria que ele tivesse muita cremosidade, então essa é uma característica bem marcante desse queijo. Ele é um queijo da família dos queijos de mofo branco, mas como ele tem essa cremosidade muito alta, ele não teria uma estrutura muito boa. Então a gente colocou uma lâmina, né, uma cinta de carvalho em volta do queijo que dá a estrutura para ele. E ela dá um apelo visual bem interessante também. Então é isso, essa é a história do queijo. O queijo que a gente criou aqui para ser o nosso primeiro queijo autoral e tentar ajudar outras queijarias brasileiras aí a fortalecer o queijo brasileiro entre os consumidores. É um queijo de alta umidade, de massa macia. Então a gente não prensa a massa e a gente não cozinha essa massa. Então ele não é nem semi-cozido, nem cozido. Então a gente faz o processo, a gente produz a massa em temperatura constante, né, em torno de 36 graus. A gente coagula esse leite, a gente corta em grãos de tamanho grande, né, de 1 centímetro a 2 centímetros cúbicos. Depois a gente forma essa massa, a gente não prensa e a gente deixa o soro sair naturalmente, né? Depois de fazer isso, a gente salga o queijo. Então aqui a gente salga em salmoura, né? Ele fica mais ou menos uns de 15 a 20 minutos nessa solução com água e sal. Aí começa o período de secagem, então ele fica mais 3 dias
numa sala seca, para ele perder um pouquinho mais da umidade da massa. Depois desses 3 dias, a gente leva ele para a sala de maturação, vai para a câmara de maturação, aí onde ele vai ficar mais 17 dias. Então a gente completa a maturação dele, o processo todo em 20 dias. Em 20 dias a gente embala e coloca ele no mercado. O morro azul tem uma característica especial: uma lâmina de carvalho em volta de sua massa. A dica, nesse caso, é cortar a tampa e retirar o produto com uma colher ou espátula. Aí é só passar o queijo numa fatia de baguete fresquinha e aproveitar cada momento. Também dá para fazer um prato, né, um preparo, em que a gente coloca ele no forno, faz uns cortes em cima da massa, coloca alho, um pouquinho de alho, alecrim, um pouquinho de vinho branco e assa no forno por uns 20 minutos mais ou menos, e aí come com pão. O pão vai voltando o pão dentro e vai tirando. Também dá para fazer um preparo assim. Mas são essas, mais ou menos esse tipo de consumo. E na harmonização, como é um queijo de vinho como é um queijo de mofo branco, o queijo de mofo branco ele normalmente pede um vinho branco, ou até um rosé, ou um queijo, ou um vinho espumante. Então, se for uma cerveja, pode ser uma cerveja clara, como uma Pilsen, como uma cerveja de trigo, como a Weizenbier. A gente vende os nossos queijos no Brasil todo. A gente está um pouco mais presente no sul e no sudeste por questões logísticas, porque é um queijo que precisa de refrigeração. Então, a gente consegue chegar a mercados mais próximos. Mas sul e sudeste a gente está bem presente. Outros estados também. Temos vários clientes aí no Brasil todo. O preço de venda, mais ou menos, aí ele gira em torno de entre 30 e 40 reais, né? Porque também depende da questão da logística, do frete. Quando é um pouquinho mais longe, o frete acaba custando mais caro e encarece um pouco o produto. Então ele fica mais ou menos nessa faixa aí, entre 30 e 40 reais. O queijeiro vai selecionar esse conjunto de micro-organismos para conseguir alcançar o sabor que ele deseja, o objetivo. E eu acho que o Morro Azul tem uma seleção muito bem feita, uma seleção feliz de micro-organismos que fazem com que o sabor dele fique muito interessante, fique muito gostoso. E visualmente eu acho que a gente também come com os olhos. Eu acho que essa cinta de madeira, né, esse ritual, essa forma de consumir, ele acaba junto a todos, ele provoca todos os nossos sentidos gustativos, né, no aroma, no nosso paladar, no nosso olfato, visualmente também. Eu acho que esse conjunto de características que tornam ele o melhor do mundo. E depois de ficar com água na boca, depois de ver esses queijos, é hora de falar de café. O consumo aumentou em mais de 5% no último ano. Foram mais de 5 mil toneladas só no primeiro trimestre de 2024. Quem analisa o cenário das exportações é o diretor-geral da Secafé. O Secafé divulga o relatório de exportações do mês de março de 2024, analisando sempre o mesmo período do ano anterior. E nós obtivemos em março recorde da nossa série histórica. Foram 4,3 milhões de sacas exportadas para o mês. Um crescimento muito significativo de 38% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. O que puxou isso? Nós tivemos crescimento de todos os segmentos, mas principalmente os robustas, os cafés verdes canéforas, com crescimento de 690%. Atingimos quase 850 mil sacas. E olha que interessante, nós também obtivemos recorde na série histórica para os 3 primeiros meses do ano, janeiro a março de 2024. Exportamos quase 12 milhões de sacas, um crescimento de 42%. E novamente nós tivemos números expressivos com os canéforas verdes puxando essa média, quase para 2 milhões de sacas, crescendo 591%. E quando analisamos o ano safra parcial, que é de julho do ano passado a março deste ano, nós temos ainda alguns meses para fechar o ano safra que se encerra em junho. Portanto, o ano safra parcial, nós temos 34,97 milhões de sacas, um crescimento de 26%, o segundo maior da série histórica. Só perdemos para o ano safra parcial 2020/21, quando foram 36 milhões de sacas exportadas. E dessa forma, o Brasil, que conseguiu volumes maiores exportados, graças a uma safra mais adequada, que nós tivemos em 23, expectativas também mais adequadas para a safra 24, todos os principais compradores, o top 10 do ranking brasileiro, aumentaram.
todos. E nós temos entre os 5 primeiros Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Itália, Japão e na sequência Reino Unido, Países Baixos, Turquia, México e China. Então todos eles mostraram ótimos desempenho. A Alemanha crescendo 57%, Estados Unidos 30%, a Bélgica 186%. É importante também mencionar os cafés diferenciados. Exportamos 2,16 milhões de sacas, que representou 20% de todas as exportações gerais do Brasil. O preço médio para os naturais foram $208,9 por saca. Para os diferenciados, quase $232 por saca. Portanto, um incremento de 14% no preço da saca. E o Brasil é o recordista da transferência do preço FOB exportação ao produtor. Todas as agregações no valor final do produto, seja por qualidade ou por selos e normas de sustentabilidade, é renda sustentável ao produtor. Hora de conferir o que acontece no Brasil na nossa agenda de eventos. Na Agenda Agro dessa semana, destaque para a 89ª edição da Expo Zebu, um dos maiores eventos do mundo dedicados à raça de gado Zebu. O evento, que será realizado de 27 de abril a 5 de maio em Uberaba, Minas Gerais, promete mais uma vez destacar a excelência genética, inovação tecnológica e oportunidades de negócio de um setor que movimenta a economia nacional e contribui para a geração de mais de 28 milhões de empregos no país. A Expo Frisia e o Digital Agro serão realizados simultaneamente em Carambeí, cidade localizada na região dos Campos Gerais, no Paraná, de 25 a 27 de abril. Os eventos apresentam exposição de gado leiteiro e soluções para o agronegócio, abordando inovações e tendências em agricultura digital e pecuária de forma sustentável. O AgriShow para elas retorna com uma programação de debates maior que nos anos anteriores e reunirá mulheres inspiradoras do agronegócio para promover discussões sobre liderança feminina e outros temas relacionados às suas vivências no campo, além de troca de experiências e network. O evento é uma das atrações do AgriShow 2024, de 29 de abril a 3 de maio, em Ribeirão Preto, São Paulo. De 25 a 28 de abril, acontece a 8ª Fest Leite, no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. O evento é realizado a cada 2 anos, com foco no leite e na noz pecan do Vale de Taquari e do Rio Grande do Sul. O evento conta com simpósio de leite, exposição e concurso do gado leiteiro, seminário de noz pecan, salão da gastronomia, feira comercial e industrial e shows com atrações regionais e nacionais. Ponto final na edição de hoje. O programa Fator Agro volta na semana que vem, mas se você quiser ver qualquer uma dessas reportagens e outras inéditas, se inscreva no nosso canal no YouTube, Programa Fator Agro, e também nos siga no Instagram para não perder nenhuma novidade. Na semana que vem estamos de volta, trazendo as principais notícias que o homem do campo precisa saber. Uma ótima semana para você. Fator Agro é um oferecimento AproSoja Mato Grosso. Juntos na lida e na vida.